você ainda não me conheça, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para juntos fazermos a revisão dos temas presentes no capítulo 11 do nosso volume 6 de literatura. As temáticas que iremos recordar no nosso encontro hoje foram vistas nas 4 últimas semanas de aula. Dito isso, o nosso encontro hoje está dividido em 3 momentos. Na primeira parte, nós vamos retomar os aspectos gerais da primeira geração romântica. Na segunda parte, nós iremos analisar a segunda geração romântica naquilo que lhe é mais essencial. E na terceira parte, nós iremos observar aqueles elementos centrais correspondentes à terceira geração romântica. Corre lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos a nossa revisão propriamente dita, é importante que você saiba quais são os objetivos deste nosso encontro de revisão. Primeiro ponto é lembrar que pretendemos revisitar alguns temas discutidos nas aulas anteriores. Por que alguns? Porque não teria como, em um encontro de 20 e poucos minutos, nós discutirmos tudo aquilo que foi visto nas 4 aulas anteriores. Portanto, aqui para a revisão, existe um recorte escolhido por mim dentro daquilo que considero ser os elementos centrais das discussões que fizemos nas aulas anteriores. Mas é fundamental que você tenha assistido às aulas para que possa compreender ainda melhor o que nós estamos abordando aqui no nosso encontro de hoje. Segundo ponto é a gente compreender a revisão como mais uma maneira de nós sistematizarmos os estudos que realizamos ao longo dessas 4 últimas semanas. E depois, um outro objetivo, claro, é favorecer a autonomia da sua aprendizagem. Afinal, o responsável primeiro pelo seu conhecimento é você mesmo. Dito isso, nós vamos ali observar os aspectos centrais desse panorama constituído pelo romantismo brasileiro. Primeiro ponto para o qual nós chamamos a atenção quando falamos de romantismo brasileiro é considerar que essa estética literária ela tem em si, carrega consigo um projeto, o projeto de construção da identidade nacional, visto que o romantismo brasileiro corresponde à chegada da família real portuguesa ao Brasil e, por consequência, ao movimento de independência brasileira. Quando o país se torna independente politicamente de Portugal, vem a grande questão. Afinal de contas, qual é a identidade desta nação chamada Brasil? Dito isso, nós vamos perceber também, e aí voltando o nosso olhar para a crítica literária, nós vamos perceber que é a partir do romantismo brasileiro que nós, brasileiros, vamos reconhecer uma constituição do sistema literário. É importante percebermos que tudo que veio antes do romantismo correspondeu a uma preparação para aquilo que foi o romantismo como essa estética que vai efetivamente inaugurar o que nós chamamos de literatura brasileira. O sistema literário é composto por esses 3 elementos: autor, obra e público. E é justamente neste período de início de século XIX que nós vamos conseguir, portanto, chegar a essa instauração de um sistema literário propriamente dito, dada as possibilidades
alcançadas com os investimentos realizados pela família real portuguesa aqui no território brasileiro. Dito isso, nós vamos perceber que no que diz respeito à poesia romântica brasileira, nós vamos encontrar um ideário dentro dessa ideia de um projeto estético. Primeiro ponto que nós precisamos de observar e ter em mente é que o romantismo corresponde a essa etapa de construção da identidade nacional, em que nós vamos ter a afirmação ideológica da independência. Ora, isso posto, nós vamos precisar de eleger os elementos que vão dar identidade a essa nação. E dentro do cenário do romantismo brasileiro, a figura do indígena e a sua idealização vai corresponder a um dos elementos escolhidos para formar essa identidade nacional e a valorização das matas brasileiras e a sua grande exuberância. Dito isso, nós vamos perceber que a primeira geração romântica brasileira ela vai se constituir como nacionalista e indianista. Por quê? Porque, como nós vimos nas aulas anteriores, a partir dos textos literários, o indígena vai ser esse símbolo da essência, o símbolo do ser brasileiro. E por isso nós vamos perceber na literatura de primeira geração romântica a exaltação das atitudes heróicas do indígena, a sua bravura, a sua honra, bem como a sua lealdade. Dentro desse panorama, nós vamos encontrar nos textos poéticos da primeira geração uma temática que gira em torno da saudade da pátria. Só a gente lembrar de Gonçalves Dias em sua Canção do Exílio, a própria exaltação à natureza e o amor pelo país. Tudo isso, como nós dissemos e enfatizamos agora mais uma vez, tudo isso porque neste período a geração romântica está preocupada com o projeto de construção da identidade nacional. Chegamos aqui ao final da nossa primeira parte. Espero você na segunda parte da aula. Até já! Na segunda geração romântica, o clima instaurado já é outro, bem diferente do encontrado na primeira geração romântica. Aqui estamos diante da esfera da idealização absoluta do amor, da figura da mulher e também da morte. Dito isso, nós vamos encontrar nessa segunda geração o chamado ultrarromantismo, marcado por uma forte angústia, pelo sofrimento e pela dor existencial da expressão do eu. Aqui vale lembrar, por exemplo, dos textos de Álvares de Azevedo. Nós vamos encontrar também aqui no ultrarromantismo a ideia da fuga, e essa fuga que recorre à exaltação do período da infância, por exemplo. Nós vamos ter também, junto a essa temática da fuga para a infância, a temática do amor impossível. E aqui a gente vai considerar a ideia desta impossibilidade do amor, porque para o poeta romântico o corpo é a corrupção e a alma é a sublimação, corresponde a tudo aquilo que é do território do sublime. Por isso, o amor é impossível, porque se há o encontro carnal entre os corpos, neste ato de amor, nós estamos diante da corrupção última da natureza humana. Por isso que para o romântico, o amor
concreto não pode se realizar, por isso que ele vai ser impossível, vai ser idealizado, vai ser projetado para o universo do sonho. Nós vamos encontrar nos temas ou nos textos de poesia romântica de segunda geração a presença das virgens que são pálidas, que são frias, que são imagens poéticas que vão concretizar essa ideia do amor impossível. E a ideia da morte como resolução desse conflito de um amor que não pode ser estabelecido. Por isso, o ultrarromantismo vai ter a grande marca do chamado spleen. Esse pessimismo, essa angústia, essa dor da alma humana. Chegamos aqui ao término da segunda parte da nossa aula. Claro que aqui nós fizemos apontamentos muito gerais dessa que foi a segunda geração romântica. Convido você a retomar a aula em que nós nos ativemos com mais acuidade a essa segunda geração. Espero você, portanto, na terceira parte da nossa aula. Até já! Acredito que a terceira geração romântica já está mais fresca em nossa memória, porque nós a estudamos na semana passada. Mas aqui vale a pena recuperarmos alguns pontos. Primeiro, a ideia de que, diferente do que nós tínhamos na segunda geração romântica, na terceira geração, os escritores, os poetas estão completamente ligados, envolvidos com as questões sociais. Por isso, a pergunta norteadora que podemos enxergar para analisar a terceira geração romântica é essa: até que ponto a submissão de todo um povo é tolerável? Em virtude disso, nós vamos encontrar na literatura romântica de terceira geração um grande interesse pelo conflito entre a ideia da escravidão e a ideia da liberdade. Dito isso, nós vamos perceber que o ideário artístico do poeta de terceira geração romântica vai ser a busca do bem por meio da arte. E se estamos buscando o bem e a arte é o caminho, a escravidão se configura como um obstáculo para a liberdade e, por consequência, um grande tema a ser discutido e abordado nos textos literários. O côndor será a ave eleita símbolo da liberdade, como uma inspiração advinda de Victor Hugo, que elegeu a águia para a Europa como símbolo dessa liberdade. Nós destacamos aqui na terceira geração romântica o nome de Castro Alves. Sua poesia estava em função de uma causa social, a libertação dos negros escravizados. Vimos na aula passada o texto Navio Negreiro, o canto 4, e podemos perceber como isso está muito presente no texto poético do referido autor. Nós vamos encontrar na poética de Castro Alves a denúncia das injustiças sociais e o uso da pontuação para despertar emoções fortes no seu interlocutor. Afinal de contas, ele quer nos convencer da sua causa. E qual é a causa? A libertação dos negros escravizados no território nacional. Chegamos aqui ao término da nossa terceira parte. Espero você para a síntese da aula. Até já! Para sintetizar a nossa aula de hoje, vale a pena mencionarmos o traço nacionalista da primeira geração romântica,
o aspecto ultra-romântico da segunda geração romântica, que vai idealizar o amor, a morte e a figura da mulher, e o caráter social, o caráter de denúncia que nós vamos encontrar na terceira geração romântica, que essencialmente vai defender a liberdade dos negros escravizados no território brasileiro. Nessa nossa aula, como é uma síntese, nós não exploramos os textos literários, os quais foram explorados nas aulas anteriores. Por isso vale muito a pena você retomar os vídeos das nossas 4 últimas aulas, onde os textos foram discutidos e analisados. Como tarefa para casa, vão ficar ali os exercícios 1, 2, 4, 5, 6, 10 e 11, que se encontram da página 4 à página 12 do nosso livro de atividades. Pessoal, desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!